Oi pessoal, o meu nome é Arley Abrantes e você está no canal Autismo, História e Inclusão. Aqui nesse vídeo você vai acompanhar a professora Gisele Schau, doutora em Educação e professora do curso de Educação da Univasf. Ela vai explicar o que é e como funciona a escala MCHAT, um precioso instrumento para a identificação dos sinais precoces de autismo em crianças entre 18 e 24 meses. Essa programação aconteceu no dia 25 de abril de 2023 e pode ser acompanhada na íntegra lá no canal da professora, o Autism Education. Vou deixar o link aqui embaixo. Aí você pode conferir a conversa que eu e ela tivemos sobre esse e outros assuntos ligados à inclusão escolar das crianças que estão no transtorno do espectro autista. Aproveita e, se ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve e ativa o sininho. Aí eu trouxe essa figurinha, né, adaptada da obra Estou Autista, com alguns sinais de transtorno sensorial, que é uma questão que realmente, no modo de ser autista, traz inúmeras diferenças, dificuldades, e podem até, em alguns momentos, propiciar um maior aprofundamento da pessoa autista sobre o mundo. Imagine uma pessoa que sente demais. Eu até escrevi um livrinho infantil chamado O Menino que Sente Demais. Vou colocar algumas referências aqui embaixo para vocês. E ele fala de um menino que sente demais, que é autista. E as pessoas autistas, elas sentem de formas diferentes, mas em todas o processamento sensorial é diferenciado, é comprometido de alguma forma. Então, elas sentem mais ou menos dentro dos 5 sentidos, né, que nós conhecemos. Então, ela pode ouvir mais do que as outras pessoas, então como se fosse mais alto do que as outras pessoas, ou menos alto. A maior parte dos autistas, segundo alguns estudos, tem mais hipersensibilidade sensorial auditiva. Muitas dificuldades alimentares de pessoas autistas está relacionado ao paladar da pessoa autista, que sente demais não só o gosto do alimento, mas também a textura do alimento na língua. Então, não é fácil você conseguir viver num mundo cheio de cheiros, de cores, de barulhos, e você sentir de forma diferente dos outros, não é? Então, por exemplo, como estudos mostram que a maior parte dos autistas ouvem demais, né? Então, uma das primeiras providências da escola é não promover tanto barulho, né? Por exemplo, no recreio colocar música muito alta ou fazer muitas atividades barulhentas, mas as coisas podem ser feitas, né, com uma altura menor, né, com nível de ruído menor, até porque muito ruído, um barulho muito alto, é considerado poluição, né, gente? A gente tem que pensar nisso também. Nós temos que ser coerentes nesse sentido. E a gente vê que nas escolas nem sempre se respeita as pessoas autistas nesse sentido, talvez pela falta de conhecimento de como é difícil ouvir demais, sentir demais, né? E aí eu coloquei aí essa figurinha, né? Os autistas crianças autistas podem não gostar de cortar o cabelo, porque tá sentindo demais aquela tesoura, aquele tac-tac, aquele barulho, né? Pode tapar os ouvidos quando ouvir som alto, pode ser sensível a luzes, sensível à textura de alimentos, resistente ao toque, chorar ou se incomodar com etiquetas ou texturas de roupas, ter risco maior de tropeçar e bater em objetos, dificuldade de coordenação motora e apresentar pouca ou nenhuma reação a estímulos, até mesmo à dor ou ao quente e ao frio. Imagine como é perigoso uma criança que sente de menos, como ela pode se machucar e não pedir ajuda, nem manifestar aquele ferimento, né, aquele ferimento infeccionar. Então, são questões muito complicadas que fazem parte do mundo autista, né, da comunidade autística da qual eu faço parte, né? Bom, vamos falar agora da escala MCHAT. O que é a escala MCHAT? A proposta hoje é a gente refletir um pouquinho sobre uma forma
da gente identificar características de autismo em crianças pequenas, para que os professores nas escolas de educação infantil possam estar aplicando, caso suspeitem, né, de autismo em alguma criança, esse questionário, né? Pode chamar a família, chamar a mãe ou o pai da criança, né, o principal cuidador, e conversar, olha, você já percebeu tal coisa? O que você acha de fazer algumas perguntinhas, usar um questionário que eu conheço, né? Que é usado para a gente detectar alguns sinais de autismo, né? O questionário é chamado o MCHAT, Modified Checklist for Autism in Toddlers, né? É uma escala modificada para identificação de autismo, porque o primeiro questionário precursor, né, do MCHAT foi o CHAT, né? E aí ele foi modificado e se tornou o MCHAT. O MCHAT ele foi validado nos Estados Unidos, né, na língua inglesa, mas ele foi adaptado aqui no Brasil. Ele, como eu falei, é um protocolo, né, uma escala, um questionário para a gente rastrear o autismo, né, de modo a tentar identificar alguns sinais do transtorno. Então, ele pode ser aplicado por pais, amigos de autistas, professores, enfermeiras, fonoaudiólogas, psicólogas, eu só falo gás, tá vendo? Enaltecendo as mulheres. Ou a dentista do autista, né? Então, por diversas pessoas que, junto com o cuidador, podem estar identificando algumas características. Então, essa escala não serve para dar o diagnóstico do autismo, ela serve para observar e validar a existência de algumas características que possam apontar a necessidade dessa criança ser avaliada por um neuropediatra ou psiquiatra. Tá? Então, os dois profissionais que podem emitir um laudo diagnóstico com o código do CID, né, da Classificação Internacional de Doenças, que pode ser usado para essa pessoa ser identificada como autista, pessoa com transtorno do espectro do autismo, certo? Esse instrumento ele foi elaborado para ser aplicado com crianças muito pequenas, entre 18 e 24 meses, né? 1 ano e meio, 2 anos, mas ela também é aplicada para crianças de até 3 anos e meio, 4 anos, né? Então, na educação infantil é um momento assim que dá para a gente trabalhar com esse questionário. Inclusive, em alguns municípios, a Câmara de Vereadores tem aprovado, né, leis que prevêem que professores de educação infantil apliquem o MCHAT com as crianças pequenas, né? Então, é importante a gente estar conhecendo esse instrumento, né? O MCHAT, como eu falei para vocês, ele foi traduzido do inglês para português, né? Num processo chamado tradução transcultural. É quando você, dentro do processo de pesquisa científica, você traduz e traduz de novo um determinado instrumento que foi criado em outro país para que esse instrumento seja adaptado e adequado à nossa língua, né? E o modelo que foi usado foi o modelo proposto por Reitman e Moraes, né, numa obra deles, num artigo deles, e a primeira criadora do MCHAT foi a Diana Robbins. Essa proposta que eu vou estar apresentando hoje para vocês, ela foi traduzida por essas duas doutoras, né, professoras, Milena Fiuza Losapio e Milena Pereira Pondé, né, e elas realmente validaram esse questionário aqui na Bahia. Olha que legal. Como é que ele funciona? Né? Como é que o MCHAT funciona? Primeiro, como eu falei para vocês, para a criação do MCHAT, foi realizado um estudo de validação dessa escada nos Estados Unidos, com uma amostra de 1.122 crianças de 18 meses de idade, que fazia consultas pediátricas, né, de rotina, e essas pediatras aplicaram, e com outra amostra de 171 crianças que participavam de serviços de rastreamento precoce. Então, ele conseguiu ser considerado válido dentro dos critérios científicos. Tanto que ela é uma escala recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e os pediatras eles devem utilizar uma escala para detectar o desenvolvimento da criança,
para verificar se esse desenvolvimento ele está saudável, né, está dentro da faixa etária de idade. E um dos protocolos que podem ser usados pelos pediatras é o MCHAT, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, eu coloquei até errado aí no slide, perdão, pessoal, a Lei 133.438 de 2017 é obrigatória a aplicação do protocolo para acompanhar o desenvolvimento de crianças nos primeiros 18 meses. Então, como o MCHAT é um instrumento fácil, tanto professores quanto familiares, adultos, especialistas podem estar aplicando, tá? Ele é muito simples, ele consiste em 23 questões de sim ou não. Agora é importante que o responsável pela criança que vai responder essas questões seja devidamente orientado. Como assim, Gisele? A gente precisa deixar claro, olha só, eu vou fazer algumas afirmações aqui para você, né, algumas perguntinhas, e você vai ter que me responder sim ou não. Mas você só deve responder sim se aquilo acontecer muitas vezes com a criança. Se só aconteceu uma vez na vida, 2 vezes, então você não responde sim. Então, mas se acontecer mais de 50%, 70% das vezes, já aconteceu muitas vezes, aí você responde sim, tá bom? A gente precisa orientar bem, porque a gente pode falhar até na aplicação de um questionário, né? É importante que a gente tome todas as precauções e orientações daqueles que estão participando, né? Bom, e os resultados desse questionário? A gente tem baixo, médio ou alto risco de TEA. Então, se a gente tem um baixo risco, é importante a gente continuar monitorando, observando a criança, porque eu não sei se todos sabem disso, mas no autismo existe um grande processo de idas e vindas, de regressos e progressos, né, em várias áreas, porque a criança ela não se desenvolve só cognitivamente, né, não é só o pensamento, mas também ela tem que se desenvolver fisicamente, ela tem que se desenvolver emocionalmente, em várias, o processamento sensorial, em várias áreas. Então a gente tem que observar se a criança está se desenvolvendo direitinho, dentro de áreas diversas, porque se houver alguma modificação, a gente precisa realmente encaminhar para um pediatra, para que ele encaminhe essa criança para um neurologista infantil, né, que é o neuropediatra, ou um psiquiatra, que são profissionais que estudam transtornos, que estudam doenças mentais, etc. Tá? Vamos ver. Bom, e aí eu vou trazer aqui o algoritmo de pontuação, já para a gente saber, antes de eu colocar aqui o questionário, tá? Baixo risco é quando a pontuação total do questionário é de 0 a 5, então ou de 0 a 2, desculpas, até 2 pontos é baixo risco de autismo. Se a pontuação for de 3 a 7, é um risco moderado, então vale a pena ter atenção e já começar a investigar. E um alto risco é quando a pontuação é alta, de 8 a 20. Nossa, aí realmente é preciso urgentemente encaminhar a criança para uma avaliação, para que essa criança não perca a oportunidade de desenvolvimento, porque a gente sabe que quanto mais nova a criança, mais o cérebro se modifica. Então é mais fácil que essa criança consiga desenvolver áreas que não estão bem desenvolvidas. Mesmo assim, crianças maiores também conseguem se desenvolver. Tá? Então, de 0 a 3 anos, a criança pode desenvolver 100% de tudo. De 3 a 5, diminui um pouquinho, digamos, 75% do que é aprendido, né? E aí vai diminuindo essa porcentagem, tá bom? Bom, a gente tem alguns itenzinhos que eu vou falar que são considerados críticos, que são os itens 2, 7, 9, 13, 14 e 15, que se pontuar nesses itens também é importante procurar uma avaliação do autismo. Vamos abrir aqui, coloquei o canal, por favor se inscrevam aí no canal, divulguem para familiares, qual a importância de divulgar o canal e outros canais também que falam sobre autismo.
É importante para que as pessoas passem a conhecer o que é o transtorno e passem a entender o modo de ser e de viver da pessoa autista, para que a gente possa, de fato, incluir essa pessoa no mundo. Então, quanto mais a gente puder levar canais, informações, a gente vai estar sensibilizando e as pessoas vão começar a entender o que é isso e superar alguns estereótipos que são muito comuns sobre autismo. Gente, vocês estão observando? Esse aí é o texto, o artigo, para quem quiser ler, eu vou colocar o link aqui, tá? A tradução para o português da escala MChat, que aí vocês vão ter informações sobre como foi criada essa escala, tudo direitinho. E aqui no final ele traz a escala, olha que legal. A gente pode, na internet, aí no Google, vocês podem encontrar essa escala muito facilmente, viu? No Word, para que as pessoas possam editar, organizar, né? Mas não modifiquem a escala, não, por favor, tá bom? Só organizem. Vou ler aqui para vocês as perguntinhas, para vocês verem que são coisas muito simples, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre o que é cada uma delas. Primeiro, seu filho gosta de se balançar, de pular no seu joelho, etc. Sim ou não? Seu filho tem interesse por outras crianças? Lembra do que eu falei para vocês? A gente só marca sim se a criança, muitas vezes, frequentemente, tem interesse por alguma criança. Se tem uma criança que estava um dia com pirulito, um dia ou outro com pirulito, e sua criança se interessou no pirulito, você não vai dizer que ele tem interesse por crianças, tá bom? Você tem que observar bem se ele tem interesse por crianças. Seu filho gosta de subir em coisas, como escadas ou móveis? Ele gosta de brincar de esconder e mostrar o rosto? Ou esconde-esconde? Seu filho já brincou de faz de conta, como, por exemplo, fazer de conta que está falando no telefone ou que está cuidando da boneca, ou qualquer outra brincadeira de faz de conta? Olha a importância da gente trabalhar brincadeiras de faz de conta com as crianças que têm dificuldade, né? Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar ou pedir alguma coisa? Sim ou não? Né? As pessoas autistas pequenas, geralmente, elas têm que ser ensinadas a isso. Né? O que é um processo natural, o Vygotsky conta, né? A formação social da mente, ele conta que a criança começa a entender que ela quer uma coisa, ela vai pegar, ela estica a mão para pegar. Aí, quando ela faz isso, é como se ela estivesse apontando para a mãe, para coisa. Aí a mãe olha e fala, você quer tal coisa. Aí ela começa naturalmente a perceber que toda vez que ela faz isso, a mãe pega o que ela quer. E ela aprende a apontar naturalmente, a criança autista não. Olha que interessante, né? Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar, para indicar interesse em algo? Olha essa questão do dedo indicador de novo. Seu filho, pessoas autistas, gente, costumam, crianças pequenas, a fazer o adulto de objeto. Então, se ele quer água, ele não vai apontar para a água. Muitas crianças autistas, inclusive, têm dificuldade na linguagem, até pré-requisito, né? Tem algum problema de linguagem e comunicação. Ele vai pegar o pai e vai empurrar até o lugar da água, né? Então, indicar o que ele quer, né? Indicar o interesse é bem importante para o bom desenvolvimento da criança, né? Seu filho consegue brincar de forma correta com os brinquedos pequenos, exemplo, carros ou blocos, sem apenas colocar na boca, remexer no brinquedo ou deixar o brinquedo cair? Pessoas autistas costumam brincar de forma inapropriada. Né? Eu tenho até um vídeo de Geraldinho virando a bicicleta, ao contrário, ele muito pequenininho e rodando, girando a rodinha e girando o pedal. Aí eu coloquei a bicicleta certinho, ele foi lá e derrubou a bicicleta de novo, né? Deixa eu ver o que mais. O seu filho alguma vez trouxe objetos para você, para lhe mostrar esse objeto? Ele compartilha a atenção com você? Você mostra uma coisa e ele vai olhar para o que você mostrou? Ele lhe mostra algum objeto? O seu filho olha para você no olho por mais de 1 segundo ou 2? Lembra que eu falei para vocês que pessoas autistas sentem incômodo em olhar nos olhos por muito tempo? A questão do tempo é importante, né? O seu filho já apareceu muito sensível ao barulho? Olha a questão do processamento sensorial, né? Estudos mostram que
tem vários estudos, gente, sobre essa questão do processamento sensorial, mas eu vi estudos que mostram que mais de 75% de pessoas autistas têm hipersensibilidade auditiva. Então, boa parte dos autistas se incomodam, sim, com fogos, né? E com barulhos muito altos e barulhos muito de sirenes, né? Que sejam mais estridentes. Balões estourando também. O seu filho sorri em resposta ao seu rosto ou ao seu sorriso, ele limita, né? E ele entende a tua emoção e ele corresponde à tua emoção. Lembrem da reciprocidade? Pessoas autistas, pela dificuldade na teoria da mente, têm dificuldade de entender as emoções, sentimentos, intenções do outro. Então, se ele te corresponde à tua reciprocidade, é um bom sinal, tá? De bom desenvolvimento. Gente, mas as crianças autistas que têm todas essas dificuldades podem se desenvolver e essas dificuldades podem ser trabalhadas. Por quê? Porque as áreas cerebrais que estão com um defeito, digamos assim, que estão funcionando de forma inadequada, elas podem ser bem estimuladas e essa criança pode diminuir, inclusive, as dificuldades de processamento sensorial. Né? Tem alguns trabalhos na terapia ocupacional chamado trabalhos de integração sensorial, que eles trabalham muito, inclusive com outros sentidos que a criança tem, né? Que não são esses 5 que a gente costuma trabalhar, tá? Seu filho já sabe andar, né? Lembra da questão da motricidade, que muitas vezes tem dificuldade motora, né? O seu filho olha para as coisas que você está olhando, isso é atenção compartilhada. Ele consegue compartilhar com você a atenção em alguma coisa, né? O seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto do rosto dele, gente, isso é uma estereotipia, tá? Estereotipia. Estereotipia é uma característica muito comum do autismo. Por quê? Porque são movimentos, são sons, são comportamentos da criança para que ela consiga sobreviver ao estresse causado por esse mundo supersensorial que nós vivemos. Então, essa criança, se ela for uma criança hiperreativa, se ela ouvir demais, sentir demais, ela vai tentar se acalmar com as estereotipias, os movimentos repetitivos. Se ela for hiporeativa, ou seja, ela sentir de menos, ela vai estar se estimulando, buscando estímulos através das estereotipias. E sobre a questão do estresse, né? Desse estresse gerado pelo preconceito, pela dificuldade de entender o outro, pela dificuldade de ser entendido, ele também vai poder acalmar com a estereotipia. Então, Gisele, a estereotipia é uma coisa boa? Para a pessoa autista Por isso que a gente não pode ficar tirando as estereótipias, a gente tem que respeitar, porque é um jeito dele lidar com o mundo. Agora, se a estereotipia for algo que esteja prejudicando a criança ou alguém, aí realmente o profissional, geralmente um psicólogo, vai ajudar essa criança a trocar de estereotipia. Ou seja, ao invés de bater sua cabeça na parede, você faz uma outra coisa, você mexe um chocalho, você bate palmas, você faz outra coisa, mas você não vai bater sua cabeça na parede, né? E geralmente isso é feito por meio de terapia ABA, terapia cognitivo-comportamental, né? Algumas terapias lá da psicologia, tá bom? Lembrando, eu não sou psicóloga, tá, gente? São conhecimentos de estudos, de colaborações e tal. Bom, o que mais? O seu filho tenta atrair sua atenção para a atividade dele, né? Ele compartilha isso com você, ele tenta se comunicar com você, ele tenta interagir com você. Essa busca de interação é uma coisa que a pessoa autista até tenta, ele até quer interagir, mas ele não sabe como. Então, geralmente, ele se frustra e ele para de tentar interagir, né? E a pessoa tenta interagir com ele, como ele não entende, a pessoa também se frustra e para de tentar interagir. Então, a gente não pode desistir da interação com pessoas autistas, sempre respeitando o modo de ser daquela pessoa. Por exemplo, tem pessoa autista que ama abraçar, tem outras pessoas que não amam abraçar. Então, eu não sei, eu pergunto, posso te dar um abraço? Você gosta? Conversa com a pessoa. Se for muito pequenininha, a gente observa, né? Porque a gente também não pode ser intrusivo e desrespeitar o espaço do outro, né?
Você alguma vez já se perguntou se seu filho é surdo? Né? Ah, as pessoas autistas não ouvem, Gisele? Sim, elas ouvem. A questão é que elas se concentram em outras coisas. Eu gosto de chamar isso de audição seletiva, porque ele pode não ouvir quando a mãe fala, fulano, faz tal coisa, mas se você falar, fulano quer um picolé, aí ele quer, né? Uma coisa que ele gosta, ele quer, ele ouve. Por isso que, geralmente, os médicos, eles passam o teste do Bera, né, para ver se a criança ouve bem, né, para ver se não tem alguma questão de deficiência auditiva. O seu filho entende o que as pessoas dizem, ou seja, ele tem facilidade de entender o outro, o que o outro quer dizer, a linguagem, os códigos, as emoções do outro, né? O seu filho, às vezes, fica aéreo, olhando para o nada ou caminhando sem direção definida, ou seja, ele começa a se concentrar em coisas muito específicas, que a gente chama muito de hiperfoco, ele fica hiperfocado em alguma coisa. As pessoas autistas gostam eles se apegam aos detalhes, ao que é menor, ao que chama a sua atenção. Então, muitas vezes, um aluno autista ele pode ficar muito bom em uma determinada matéria se ele gostar de um determinado assunto daquela matéria, né? Porque isso vai motivá-lo e ele vai querer prestar atenção naquelas aulas, ele vai querer ler sobre aquilo, e às vezes vai ficar até meio chato, só querendo falar sobre aquilo, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque maridão, quando quer falar sobre uma coisa, só quer falar sobre aquilo, aí eu tenho que dizer, porque ele é adulto, né, não é criança, e eu tenho que dizer, às vezes de uma forma como esposa, mas amor, não, ninguém merece, não aguento mais essa conversa, vamos mudar de assunto, né? Então... que mais? Seu filho olha para o seu rosto para conferir a sua reação quando vê algo estranho, ou seja, ele compartilha aquilo, ele interage com você, ele se comunica. Então, tudo isso é bem importante, tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazer essas respostas aqui, vão ver o sim ou não, e a gente confere, né, de acordo com um quadrozinho. E aí, nesse quadrozinho, o que tiver no quadro não, se for igual a resposta da criança, você conta um ponto. Se for diferente, você não conta, tá? E aí, dessa forma, você vai ter o seu resultado, você vai somar o seu resultado, e naquele resultado, se der mais de 3 pontos, ele tem grandes chances de ser autista. Aqui é o momento, esse quadro, você vai utilizar no momento que você vai conferir as respostas da pessoa, do cuidador da pessoa autista ao questionário MChat, tá bom? Então, você vai observar essas respostas que estão aí nesse quadro. Então, observe, resposta 1, não. Se a resposta dada pelo cuidador foi não, você bota um ponto aí do lado e vai somando os pontos, até você somar tudo e ver o final. Se a resposta for sim, você não soma. O 2 é não. Se a resposta for igual, né, você soma um ponto. Se não for, você não soma. E assim, sucessivamente, tá? Então, as respostas, elas têm que corresponder a essas que estão aí. Não correspondendo, você não soma. Se corresponder, você soma um ponto. No final, se você tiver de 0 a 2 pontos, essa criança tem baixo risco de ser autista, né? Se tiver, deixa eu pegar aqui, para a gente relembrar. Se tiver de 3 a 7 pontos, essa criança tem um risco moderado de ser autista. Se tiver de 8 a 20 pontos, ela vai ter um alto risco de ser autista. Agora, atenção, se essa criança pontuar nos itens 2, 7, 9, 13, 14, 15, você observa com mais atenção a situação da criança, porque são itens considerados críticos, né, que indicam o autismo.